Os abusos da Igreja Romana foram culpa de papas e cardeais corruptos, que venderam indiscriminadamente cargos na Igreja e venderam também o perdão de pecados. Afirmação pesada essa, né? Até parece que foi feita por Lutero ou por Calvino, mas não. Essa frase está num documento elaborado por uma comissão de 9 religiosos, que foi formada pelo próprio Papa Paulo III, em 1537, para investigar por que tinham acontecido tantos abusos dentro da Igreja Católica. E esse foi um dos primeiros atos de oficiais da Igreja Católica que ficaram conhecidos como a Contra-Reforma, uma série de atos tomados para reagir à Reforma Protestante, reformar a Igreja por dentro, restaurar sua imagem e expandir a sua mensagem pelo mundo. Olá, senhoras e senhores, bem-vindos ao Explicando com a História, o canal onde a gente explica assuntos da atualidade com a história. O assunto de hoje, já que no vídeo passado eu falei sobre a Reforma Protestante, vai ser a Contra-Reforma, que é o nome que se dá ao conjunto de atitudes que os oficiais da Igreja Católica adotaram para reagir e resistir ao desafio que a Reforma Protestante lançou à Igreja Católica. Antes de eu começar, o livro que eu utilizei é esse aqui, ó, O Cristianismo através dos séculos, a história da Igreja Cristã. É um livro bem completo, ele traz toda a história da Igreja com os principais personagens e acontecimentos, então eu recomendo bastante. Para quem se interessar, já vou fixar o link na descrição. Se for comprar, compra pelo link que ajuda bastante o canal. Então vamos lá. Contra-Reforma. Boa parte dos esforços da Contra-Reforma foram feitos ou inspirados por uma organização informal, que foi chamada de o Oratório do Amor Divino. Ela tinha quase 60 clérigos que se reuniam e estavam interessados no aprofundamento da vida espiritual através de exercícios espirituais e também se envolviam ativamente em qualquer movimento que contribuísse para a melhoria da Igreja Católica. Eles também incentivaram a formação de novas ordens religiosas, que ajudaram a frear o avanço do protestantismo, como a Ordem dos Teatinos, cujo esforço resultou em um novo respeito pela Igreja Católica na Itália, os Capuchinhos, que eram os monges dos pés descalços, né, que atendiam principalmente aos pobres, e a Sociedade de Jesus, ou os Jesuítas, né, a Companhia de Jesus. Foi dentre os membros do Oratório do Amor Divino que o Papa Paulo III escolheu, em 1537, 9 clérigos, que formaram a comissão, cujo objetivo era analisar por que tantas coisas erradas tinham acontecido dentro da Igreja. O documento que eles apresentaram dizia que os abusos da Igreja Católica Apostólica Romana eram culpa dos abusos de pontífices e cardeais corruptos, que tinham vendido cargos e vendido perdão de pecados de forma indiscriminada. Então, os primeiros esforços de renovação dentro da Igreja Católica foram, primeiro, o reconhecimento de que havia muita coisa errada e que devia mudar. Segundo, acharam de quem era a culpa por esses erros. E terceiro, o que fazer para esses erros. Foram necessários vários pontificados e várias décadas de esforços para corrigir esses erros, restaurar a imagem da Igreja Católica e frear o avanço do protestantismo. Mas pode-se dizer que foi no pontificado de Paulo III que as principais decisões que barraram o avanço da Reforma Protestante foram tomadas, né? Vamos falar em ordem cronológica. A primeira decisão foi a autorização para a formação da Companhia de Jesus, fundada em 1540 pelo espanhol Inácio de Loyola. A Companhia de Jesus, ou os jesuítas, foram uma das principais ferramentas da expansão do catolicismo no Novo Mundo, nos locais recém-descobertos, né, pelas grandes colonizações, América do Norte, América do Sul. As regras que os jesuítas deveriam obedecer eram basicamente a obediência absoluta ao Papa, a pureza nas suas ações, a pobreza na vida material e a castidade, ou seja, se abster do casamento. A segunda ação para barrar a Reforma Protestante foi o estabelecimento ou reestabelecimento da Santa Inquisição, proclamado aí em 1542 por uma bula papal. Era uma instituição dentro da Igreja Católica, mas com um relativo nível de autonomia, e deveria eliminar todos os focos de heresia nos locais em que a fé católica tinha se instalado. Será feito através de um metódico processo de investigação, interrogatório e julgamento, onde se davam oportunidades para arrependimento e penitência,
para que o fiel reconhecesse seus erros e voltasse à verdadeira fé católica. Não era simples assim como às vezes a gente ouve por aí, ou vê em filmes, né, em obras de ficção. Foi denunciado por heresia, tá, vai para a fogueira. Não, calma. Não era assim, não. Tinha um processo minucioso que era todo registrado. E a terceira ação do Papa Paulo III foi o Concílio de Trento, que começa em 1545 e teve várias sessões até 1563. Nessas sessões, o que se discutiu? Se discutiu a doutrina da Igreja e as reformas para impedir os abusos clericais. O resultado desse concílio foi a doutrina da justificação do homem pela fé e suas obras subsequentes, ou seja, não apenas pela fé. Foi o resultado também a confirmação dos 7 sacramentos da Igreja Católica, a confirmação da autoridade da tradição católica no mesmo nível da Bíblia e no estabelecimento de um elevado padrão moral para o clero, e um maior rigor na formação desse clero. Também abriu seminários para formar ministros, preparou o Catecismo Romano em 1566 e adotou a Vulgata como a versão oficial da Bíblia. Além de decretar o fim das decisões conciliares, né, que eram feitas pelos concílios, e foi decretado assim o absolutismo papal, ou seja, as decisões do Papa eram agora absolutas. A quarta atitude que marca a Contra-Reforma é a promulgação do Índex Romano de Livros Proibidos, em 1559. Foi sendo atualizado ao longo dos anos. E o que foi isso? Aqui a gente tem que entender que o desenvolvimento da imprensa tinha ajudado os protestantes a divulgar suas ideias. Então veio o Índex, que era uma lista de livros proibidos aos católicos, e tinha principalmente literatura protestante, que aumentava cada vez mais. Os esforços de renovação continuaram depois de Paulo III, que percebe na escolha de papas que acreditavam que era necessário continuar reformando a Igreja Católica, como Paulo IV e Pio IV. Esses papas lutaram contra o nepotismo e por um rigor moral maior dentro da Igreja. Os resultados do Concílio de Trento marcaram aí a separação total dos protestantes, já que a maioria deles não aceitava a justificação pela fé juntamente com as obras, e a totalidade deles não aceitaria a validade da tradição católica como se tivesse a mesma autoridade da Bíblia Sagrada. Foi esse conjunto de esforços que frearam o avanço do protestantismo na Europa e no mundo, e até retomaram o território para a Igreja Católica, como parte da Alemanha, a Polônia e o território que hoje é a Bélgica. A Contra-Reforma só não teve sucesso na Holanda, devido principalmente à grande rivalidade entre os holandeses protestantes e seus antigos dominadores espanhóis, que eram fortemente católicos. A Espanha, inclusive, foi um dos maiores incentivadores desses esforços, sempre mantendo uma relação muito próxima com a Igreja Católica. Então essa foi a Contra-Reforma e seus principais esforços para barrar o avanço do protestantismo. Qual desses esforços você acha que foi o mais importante? Deixa aí nos comentários para a gente ler. E também já deixa o like, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e até o próximo.